Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a essa aula sobre Era Vargas. Era Vargas que é muito importante para a história do Brasil e é preciso compreender os seus aspectos e características. A princípio, quando nós olhamos Era Vargas, se torna um pouco embaralhado as informações. Realmente fica embaralhado. Então, nós vamos tentar organizar as informações de cada período de Vargas para poder te ajudar a compreender e executar, né, as tarefas das suas demandas no seu dia a dia aí, dentro do seu processo de aprendizagem. Eu vou tirar aqui a minha imagem e vou deixar somente esse slide aparecendo. Bem, então nós temos Era Vargas. Se concentra nesse slide, se concentra nesse meu plano de aula, que eu gosto de utilizar, que ele é bem resumido e bem simples. Era Vargas. O que foi Vargas? Era Vargas foi o período em que Getúlio Vargas e Getúlio Vargas ou Getúlio, dependendo como se faz a abordagem, é a mesma pessoa, Getúlio Vargas, chamado de Getúlio ou de Vargas, que esteve na presidência pela primeira vez. Opa! Se teve a primeira vez, obrigatoriamente tem que ter a segunda vez. Pelo menos a segunda vez. E Vargas ficou no primeiro período entre 1930 e 1945. Então você tem aí uma margem de tempo bem longa para observar dentro do processo de política. Bem, os antecedentes. Como surgiu Vargas? Quem colocou Vargas no cenário nacional? Bem, nós precisamos voltar e observar que o Brasil estava como politicamente? Na política do café com leite, onde nós temos duas oligarquias agrária muito forte, a oligarquia do campo muito forte. E Minas Gerais é chamado de leite, oligarquia do leite, que é o grande produtor, né, de leite. E o café fica com a oligarquia de São Paulo, grande produtora de café. Em 1929, acontece uma crise, né? Ou vai sistematizar uma crise, que foi o Osto Luiz indica o paulista Júlio Prestes nas eleições. O Osto Luiz vai trair a oligarquia de Minas Gerais. Então, o café trai a oligarquia de Minas Gerais. Os mineiros, então, vão lançar uma oposição ou vão lançar um contra essa traição, que foi apoiar a Aliança Liberal, que vem dois candidatos, o cabeça da chapa, Getúlio Vargas e João Pessoa. Mas Getúlio Vargas é da Estância do Sul. Getúlio Vargas, ele pertence também a uma elite de terra, mas precisamos lembrar que nesse momento os dois atores, né, as duas oligarquias que comandam a economia e a política nacional são os mineiros e os paulistanos, ou paulistas. Bem, e aí, o que ocorre então? Que a oligarquia que lançou Júlio Prestes ganhou. Só que Vargas não aceitou as urnas. Claro, precisamos também lembrar que essas urnas elas não eram confiáveis, ou seja, o processo eleitoral, né, nós temos o voto cabresto, o coronel, né, uma alfabetização assim bem pobre que só aprendia a escrever o nome do candidato e sim uma série de falcatruas que aconteciam
dentro do processo eleitoral que estava ali Café com Leite comandando. Vargas então sabia desse processo e não aceita. Claro que Vargas aqui não é o bonzinho, não vamos pintar aqui Vargas como bonzinho. E Vargas então assume o poder através da Revolução de 1930. Opa, então Vargas vai iniciar a sua trajetória política comandando o Brasil a partir da Revolução de 1930. Vargas assume o poder. E aí nós vamos dividir as fases do poder de Getúlio Vargas, que é o governo provisório de 1930 a 1934, governo constitucional de 1934 a 1917 e o Estado Novo de 1937 a 1945. Bem, então Vargas assumindo o poder, nós vamos chamar de governo provisório, como está aí no slide. Veja só que Vargas ele já entra rompendo, digamos, a normativa democrática do Brasil. Por quê? Em 1930, ele assume o poder e anula a Constituição de 1891 e cria o Ministério da Cultura. Olha só a importância, né? Hoje nós discutimos aí a cultura, as diversidades culturais. Mas veja que Vargas vai, digamos, colocar a mão através do Estado político, com a criação da cultura. E então Vargas anula a eleição em 1930, ou seja, Vargas anula a Constituição de 1891 e cria o Ministério da Cultura. Em 1931, Vargas vai nomear os interventores e isso vai dar muito problema, principalmente em São Paulo, porque ele tira alguns governadores e colocam pessoas de sua confiança para governar os estados. São Paulo, então, no ano seguinte, em julho de 1932, São Paulo lança a Revolução Constitucionalista. Opa, no governo provisório, então, nós estamos destacando anulação da eleição anulação da Constituição de 1891 e a criação do Ministério da Cultura. Em 1931, a nomeação de interventores. E em 1932, em julho, a Revolução Constitucionalista. E o que foi a Revolução Constitucionalista? Onde os paulistas exigiram uma nova Constituição. Então os paulistas estão falando, Vargas, você não pode governar o país, não pode governar o Brasil sem uma Constituição. Um país democrático, uma república, com os ideais de liberdade e separação de poderes, tem que ter uma Constituição. Claro que os paulistas perderam nesse levante, né, devido à força de exército, à força de manobra, à força de orçamento, à força bélica. Por quê? Vargas está à frente de um poder federal e São Paulo é um estado. Mas mesmo assim, os paulistas, digamos, teve uma vitória moral, porque obrigaram Vargas, já no segundo período que nós chamamos de governo constitucional, a criação de uma Constituição. Então, em 1932, os paulistas realizam a constitucionalista, ou seja, a revolução, exigindo uma nova Constituição. E Vargas, então, quando inicia o governo constitucional, que vai de 34 a 37, ou seja, 1934
a 1937. Só que Getúlio, que eu chamo de uma águia política, ávido pelo poder, tudo pelo poder, Getúlio, então, ele convoca uma eleição, só que essa eleição é de forma indireta, ou seja, sem a participação do povo. Então vamos lá. Eleição de forma indireta é sem a participação do povo. A eleição de forma direta é com a participação do povo. Essa eleição que colocou Getúlio e deu continuidade, entre aspas, legalizou o seu mandato de forma indireta. Em 1934, ele vai criar uma Constituição de 1934. E veja só que essa Constituição, ela traz, digamos, alguns avanços. E que avanços são esses? Eleito para mais 4 anos de mandato, voto feminino e voto secreto e direitos dos trabalhadores. Então Getúlio, ele faz uma manobra política para dar continuidade ao seu poder, mas ele precisa de criar uma base. Então ele vai mirar o quê? Vai mirar a classe trabalhadora, dando-lhe direitos, outorgando direito, colocando na Constituição direitos. E aí Getúlio está caminhando então para ser amado pela classe dos trabalhadores. Só que no governo constitucional surge 2 grupos muito fortes, que é o ANL e Intentona Comunista, em 1935. E a IB e a Intentona Integralista. Vamos lá. A Intentona Comunista, ela é opositora a Vargas. E o nome já diz, Intentona Comunista, que é liderado por Carlos Prestes, que fizeram aí uma caminhada muito longa, né, em nome da moralização política, foram perseguidos, foram para a Bolívia, depois retornaram quando alguns desse movimento se aliaram a Getúlio Vargas. E a Intentona Integralista está com quem? Sendo liderado por Plínio Salgado. Mas para se manter no poder, Getúlio criou o inimigo. Veja só, gente, que em pleno 2024, o que os governantes fazem para tentar se manter no poder ou para tentar ganhar a base do povo? Ele cria um inimigo. E Getúlio Vargas inventou que naquele momento estava ocorrendo uma sabotagem contra o governo dele, uma conspiração comunista. E ele vai chamar esse plano de Plano Cohen. Então, dentro do governo constitucional, nós temos então Getúlio eleito pela forma indireta, a criação da Constituição de 34, onde a classe trabalhadora e as mulheres ganham direitos, cresce a oposição, a NL, a Intentona Comunista, e a IB, a Intentona Integralista. E para se manter no poder, Getúlio Vargas cria o Plano Cohen. E para fechar com chave de ouro esse segundo período, ou período constitucional, em 1937, Getúlio vai falar o seguinte: com o perigo da implantação do socialismo no Brasil, Vargas cancela a eleição e fecha o Congresso. Veja só, esse Plano Cohen nada mais serviu à águia política, aos desejos políticos que Vargas tinha.
que era se manter ao poder. Fechou o Congresso, cancelou as eleições e começa a terceira fase, que é o Estado Novo. O Estado Novo começa em 1937, vai até 1945. E presta atenção nesse Estado Novo, que de novo não tem nada, né? Mas Getúlio, ele, digamos, instaurou, legalizou, entre aspas, a ditadura. Getúlio instaura a ditadura no Brasil. E pouco é falado sobre a ditadura getulista, né? Em 1939, Getúlio, então, ele vai carcear o direito de liberdade de expressão, liberdade de informação. Ele vai lançar o DIP. O que é o DIP? É o departamento que controlava as informações. E ele vai ganhar um nome, né, um nome carinhoso. Getúlio é chamado a partir de 1937 de pai dos pobres. Olha só que interessante, né? Então ele lança o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é o DIP, que nada mais é para censurar, calar os seus opositores, e nesse exato momento ele ganha o título de pai dos pobres. Veja só, hein? Pai dos pobres, né? Entre aspas. Nesse mesmo ano, ele vai lançar o quê? A Hora do Brasil, que é um programa de rádio que existe até hoje, né? Às 19 horas, aí as rádios eram obrigados a parar durante uma hora para veicular notícias do governo federal. Depois se dividiu, ficou o governo federal, ficou o legislativo e o STF, né? O judiciário. Até hoje, nas rádios ainda tem, mas tem o horário flexível. Bem, Getúlio, então, ele cria no Estado Novo a Justiça do Trabalho, que tem até hoje, né? A Justiça do Trabalho, que só vai cuidar, digamos, da relação dos trabalhadores com seus empregados, fábricas, enfim. Então, a Justiça que só cuida das relações profissionais, relações de trabalho. Mas Getúlio, também no Estado Novo, ele vai criar a CNPI, que é a criação do Conselho Nacional de Proteção aos Índios, e vai fortalecer a industrialização. E como ele vai favorecer ou investir na industrialização, ele precisa de matéria, ele precisa de energia. E como é que ele vai, então, desenvolver a indústria nacional? Criação da hidrelétrica de Paulo Afonso, criação da Companhia do Vale do Rio Doce, ele cria o Conselho Nacional do Petróleo, ele cria a Companhia Siderúrgica Nacional e com isso, então, Getúlio, né? Não podemos deixar que em 43 ele cria a CLT. O que é a CLT? É a Consolidação das Leis de Trabalho. Nós ainda chamamos, ainda hoje, assim, popularmente, o quê? A Carteira de Trabalho. Então, Getúlio cria. E isso vai lhe render a persona querida pelo povo, o homem que ama o povo, o homem que faz pelo povo, o pai dos pobres. Mas nós sabemos que Getúlio, de pai dos pobres, não tinha nada, né? Que Getúlio fazia tudo pelo poder e ele fazia parte da elite que dominava o Brasil. Bem, então, dentro do Estado Novo, um fato importante que nós não podemos deixar de passar é que Getúlio lança, ou em 1944, é criado a FEB, Força Expedicionária Brasileira, que vai levar 25 mil soldados
para combater na Itália. Olha só, o Brasil vivendo uma ditadura, enviando brasileiros através das suas forças armadas para lutar contra a ditadura na Europa. É, não é brincadeira não. A história brasileira tem tudo isso, né? E esses militares que vão para a Europa e quando voltam, eles voltam insatisfeitos com Getúlio, porque eles falam: se nós formos lutar pela liberdade, pela democracia do outro lado do oceano, nós, quando voltamos ao Brasil, a nossa pátria, nós queremos restaurar a democracia. E Getúlio vai perder força na ala dos militares. Ok, meus queridos? Eu espero de forma simples ter sintetizado, então, os períodos que começam com governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Então, se concentra nesse material, se concentra dentro das características de cada tempo, que eu tenho certeza que você vai conseguir montar o quebra-cabeça dentro da sua mente e organizar essas informações. E até a próxima e um abraço.